De 17 de janeiro a 7 de abril será realizada a edição 128 do Campeonato Carioca. O Fluminense é o atual bicampeão e vai buscar o seu quarto tricampeonato, ele que é um dos únicos tetracampeões da história ao lado do Botafogo. Nos últimos 4 anos, a final foi um Fla-Flu. Será que a rotina vai se repetir? Ou Vasco e Botafogo vão interromper essa história? Participam conosco os comentaristas, jornalistas aqui da EBC, Valdir Luiz e Rodrigo Campos. Eu sou o Sérgio do Boccagi e o No Mundo da Bola está entrando no ar. Satisfação recebê-los, Valdir, Rodrigo. Campeonato Estadual Carioca é o nosso assunto de hoje. Eu começo por você, Valdir. Meu abraço para você. Vai dar um novo Fla-Flu? Olha, um abraço, Boccagi, Rodrigo. Que bom estar ao lado de vocês de novo. Olha, eu acredito que possa não dar de novo o Fla-Flu. Por quê? Até porque o Vasco, na minha opinião, está se reforçando muito bem. E o Botafogo, depois daquele trágico segundo turno, onde perdeu o campeonato, está se reforçando de maneira pontual e precisa fazer uma campanha melhor que fez no Carioca do ano passado, quando ficou em 5º lugar. Então, esse campeonato foi feito, né, para que os 4 grandes, quando eu digo que foi feito, não é armação, é o regulamento, para que os 4 grandes façam a semifinal. E o ano passado o Botafogo não entrou entre os 4. Mas eu vejo esse ano um equilíbrio. O Flamengo se reforçando bem. O Fluminense, além do time que foi vice-campeão mundial, campeão da Libertadores e atual campeão carioca, trouxe alguns reforços interessantes. Então, Boccagi, eu acredito que esse ano não dê Fla-Flu, não. É um achismo. Você pode me cobrar depois. Eu já começo, inclusive, dizendo o botafoguense é um torcedor supersticioso. Ficou em 5º no Carioca e foi muito bem no Brasileirão, apesar de ter ficado em 5º também, né? Mas fez uma boa campanha. Será que não é bom ficar em 5º no Carioca? Não é bom, não, porque aí você já começa o ano mal, né? E a campanha do Botafogo no primeiro turno do Brasileiro, depois que você viu no Carioca, foi uma grande surpresa. Que o Carioca, o Botafogo teve uma atuação desastrosa e o Volta Redonda foi aquele convidado indesejado e foi o 4º colocado no campeonato. Com todo respeito ao Volta Redonda, foi o convidado indesejado. Todo mundo torcia para os 4 grandes nas semifinais. Até, aproveitando, o regulamento do campeonato estadual é turno único, que vale o título da Taça Guanabara, e os 4 primeiros vão para a decisão em semifinais, o primeiro contra o 4º e o segundo contra o 3º. Quem faz a melhor campanha de cada cruzamento leva a vantagem de 2 empates. Rodrigo, satisfação também recebê-lo aqui. Você, como diz o Valdir, corrobora com a opinião dele de que é difícil dar um novo Fla-Flu? Tudo bem, Boccagi? Um abraço, Valdir. Corroboro sim, Boccagi, com o Valdir Luiz, porque eu acho que Flamengo e Fluminense continuam com 2 elencos espetaculares. Acho até que o Flamengo pode ainda contratar mais jogadores, tem condições de contratar mais jogadores, mas quando você tem um elenco forte, como é o elenco do Flamengo, você não tem essa pressa para contratar novos jogadores. O Flamengo pode esperar. Se o Flamengo torcida não, né? Não, a torcida não, mas estrategicamente a diretoria pensa o seguinte: para começar o campeonato carioca, o elenco que o Flamengo tem se dá até o luxo de colocar a equipe alternativa. O Flamengo não vai entrar enfraquecido no Carioca. Inclusive, nas primeiras rodadas, vai jogar com, acho que alguns outros também, né? A primeira rodada com o time principal, 2 depois... Mas eu digo, Vasco, Botafogo e Fluminense também devem usar essa estratégia. O Botafogo vai usar o time principal desde o início. Jogo do Madureira. E tem um detalhe, me permita, só para ajudar na nossa não interrompe análise. Muito. Já volta interrompendo os outros. Já volta, não perde a mania. É que você olhou para mim, eu falei, ele quer que eu fale. Olha só, o Fluminense tem que abrir o olho, porque o Fluminense vai estar de férias ainda, o time titular. Só volta a treinar no dia 23. Então, o Fluminense vai jogar pelo menos 5 rodadas com o time sub-20 enxertado de alguns jogadores que não foram para o Mundial de Clube. Então, é importante você somar pontos. O Flamengo vai ficar 3 rodadas, o Botafogo, em princípio, nenhuma, o Vasco 2 rodadas. Então, é perigoso, porque você tem que somar pontos. O negócio é chegar entre os 4. Mas se você começar... É pontos corrida, amigo, você tem que fazer pontos. E com detalhe... Já interrompeu muito, mas tudo bem. Com um detalhe muito importante. Tem um aditivo no regulamento do campeonato
campeonato, que a partir da 6ª rodada você não pode mais colocar time mesclado, tem que colocar sua força máxima. Só esse detalhe. O que é uma coisa extremamente subjetiva, né? Claro. O técnico pode falar, não, a partir de hoje o Valdir é meu titular. Ah, mas não era o Rodrigo. Não, o Rodrigo treinou melhor essa semana, na outra é titular. Não tem uma regra isso. Agora, eu dizia o seguinte, Boccagi, quem tem um bom elenco, a pressa é do torcedor, não é da diretoria. Isso. E o Flamengo, estrategicamente, não está com essa loucura de contratar por contratar, embora tenha recursos financeiros para isso. Então, estrategicamente, o Flamengo, com o time que tem, vai, obviamente, começar como um dos favoritos na competição. O Fluminense, a mesma coisa. Quem tinha que se reforçar mais era o Vasco e o Botafogo. O Botafogo ainda está deixando a desejar com relação a esses reforços. O Vasco vem contratando bem. Agora, do contratar bem a fazer uma boa campanha, existe uma distância. Sim. Até para você entrosar o elenco, até para aquele elenco dar liga. Mas, enfim, concordo com o Valdir. No ano passado, no ano retrasado, antes do campeonato começar, falávamos aqui, Flamengo e Fluminense, os dois favoritos com uma distância considerável para os demais. Esse ano a gente não pode falar a mesma coisa. Flamengo e Fluminense com duas boas equipes, o Vasco com uma outra boa equipe e o Botafogo com uma base que foi mantida. Eu fiz um levantamento do campeonato estadual. Os invictos, Flamengo e Vasco têm 6 títulos, como 6 títulos invictos cada um, e o Fluminense tem 3. O Botafogo não tem... Tem 89. Tem de 89, um e título só invicto. Não foi o Bi de 90 que perdeu a única derrota por América de 3 por 1-0, gol do Peão no escorregão do Mauro Galvão. O último campeão estadual invicto foi o Flamengo em 2017. Foi. Você acha que é difícil sair um campeão invicto agora? Eu acho que é difícil. Sabe por quê? Porque eu estou na linha do Rodrigo. O Fluminense tem uma boa equipe, o Botafogo está se reforçando. Porque são menos jogos. São menos jogos. Você, para ser campeão, você joga 11... que são 11... 15 jogos. 15 jogos, perfeito. Isso é bom de matemática. Eu acho difícil. Posso empatar esse jogo de interromper? Pode. Vai ficar Não, a dificuldade, Boccagi, também é que nessas campanhas lá atrás, que você citou, dos campeões invictos, Flamengo 6 vezes, Vasco 6 vezes, além de a gente tinha mais jogos, os jogos eram disputados na Rua Bariri, Conselheiro Galvão, Ítalo Del Cima, Moça Bonita. A dificuldade era muito maior em relação a hoje, onde basicamente os grandes jogam São Januário, Maracanã e no Newton Santos. Então, a chance de surgir um invicto, um campeão invicto, nesse momento é muito maior. A questão do tricampeonato. O Fluminense pode conquistar o seu 4º tricampeonato. O último que ele ganhou foi de 83 a 85. Né? Pesa para o Fluminense essa possibilidade? Vou começar por você. Eu acho que não. Boccagi, essa coisa... O time que entra como bicampeão é aquele a ser batido. Sim, né? A responsabilidade é maior. Mas o elenco não é o mesmo, entendeu? No ano de 2022, o mesmo elenco de 24? Não. Entraram jogadores, saíram jogadores. E é uma boa responsabilidade. É diferente de, esse time caiu esse ano e o mesmo time vai lutar para não cair no ano que vem. O peso é muito maior do que você ser campeão e ter essa responsabilidade de buscar um tricampeonato. Então, aí até aproveitando que você falou na sua primeira participação, o peso do Fluminense se assemelha ao do Botafogo, que tem de chegar entre os 4 esse ano? Eu acredito que... Ou a cobrança sobre o Botafogo será maior? Eu acredito que a cobrança dos dois de chegar. Aí depois, Boccagi, eu vejo o seguinte, o objetivo para mim, onde você envolve, o Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que tem 4 grandes clubes na mesma cidade. Porque São Paulo tem 3, porque Santos é de São Paulo. Não é de São Paulo, é de Santos. Então, o que acontece? A obrigação teórica é você entrar entre os 4. Depois ali, você enfrentando um grande contra o outro, tudo pode acontecer. Então, eu acho que o Fluminense entra com a obrigação de ficar entre os 4 para ser campeão e o Botafogo com a obrigação também de ficar entre os 4, para além de brigar pelo título, que não ganha desde 2018, e também conquistar uma vaga na semifinal, que não aconteceu ano passado. Aí a gente pensa em outras obrigações. Vamos falar do Vasco, que está mantido na Série A e é o único do Rio que não está na Libertadores. É isso? Exatamente. Pesa isso para o Vasco? Pesa. E pesa pelo lado também do que seria o primeiro título na nova fase do Vasco como SAF?
Isso eu acho que não. Eu acho que pesa mais. O ano para o Vasco é diferente do ano dos outros três do Rio, do Flamengo, Fluminense e E Botafogo. até do ano passado, o início. Exatamente. Ainda estava na Série B. Não, ano passado já estava na A. É. Isso pesa, essa coisa do eu não vou disputar Libertadores, o Flamengo vai, Fluminense vai, Botafogo vai. Eu, no ano passado, Vasco pensando, brigou para não cair. Foi o único carioca que brigou para não cair. Então, ele começa um ano agora com reforços, houve investimentos, e isso aumenta a responsabilidade. Espera aí, o primeiro ano era a solidificação da SAF? Legal, vai solidificar, e ninguém esperava passar tanto susto como passou. Sobreviveu. Teve gente chorando. Teve gente desesperada, chorando. Foi uma loucura o último jogo contra o Bragantino. Em lágrimas. Em lágrimas. Pois é, contra o Bragantino foi terrível. Deus nos acuda. Exatamente. Agora não. Agora, por tudo isso, 2024 começa com uma expectativa maior. Consequentemente, a cobrança vai ser maior. Presidente novo também. Presidente novo do Associativo, Pedrinho, ex-jogador do Vasco. A cobrança vai ser muito maior agora. O torcedor do Vasco já conhece a SAF, já sabe o que é. O torcedor do Vasco ganhou reforços. O torcedor do Vasco, que tradicionalmente enche seu estádio, vai em busca de bons resultados. E não de estamos nos adaptando a uma nova fase. Não. Agora é hora de colher frutos. Mas tem um lado positivo, perdão, meu cara, um lado positivo nisso aí pro Vasco. Eu não vejo porque você tem só uma competição para disputar. E se você ganhar o Carioca é ruim para quem não ganha. Daqui a pouco tem a Copa do Brasil. Tudo bem. E lá na frente o Campeonato Brasileiro. Mas é muito mais difícil disputar uma Libertadores. Então, veja bem, se o Vasco ganhar o Campeonato Estadual, coisa que não ganha desde 2016, pelo menos ele vai mais leve o Campeonato Brasileiro, porque conquistou algum título. Há e controvérsias, o Valdir. é ruim para quem não ganha. Mas você lembrou. O treinador cai. Eu sou a favor de... Se for campeão, o meu time for campeão, eu vou comemorar. Acho que tem que comemorar. O jejum dos 4, o Vasco é 2016 e o Botafogo 2018. E o Flamengo 2021. O detalhe é o seguinte, eu concordo com o Valdir, que Campeonato Carioca é pré-temporada para quem perde. Né? Para quem ganha, vai tirar onda e com razão sempre. Claro. Agora, eu só não concordo quando fala vai ganhar o Carioca e vai entrar mais leve no Brasileiro. O último Carioca que o Vasco ganhou, entrou leve no Brasileiro e caiu para a segunda divisão. Não, mas não é porque eu digo emocionalmente, mas joga focado. Sim. E aí, falando de Flamengo, que ano passado passou no jejum, na seca de títulos. O Carioca pode amenizar essa frustração toda ou para a torcida não deve contar muita coisa? Para mim, ameniza. Por que ameniza? Eu vou explicar por quê. Com o Tite, né? Primeiro que é o Tite. E segundo, o Flamengo... Eu cravei no microfone da Nacional um favoritismo para o Flamengo naquelas finais contra o Fluminense. Depois você ganhar de 2-0 o primeiro jogo e perder o segundo de 4-1. Então, para o Flamengo, esse Carioca vai ter um sabor especial se conquistar, porque... É o primeiro título do ano, a primeira competição do ano, conquista e tira aquela frustração que ficou do torcedor. Dos 2 últimos anos. E da maneira que perdeu, porque ganhou o primeiro jogo por 2-0. Agora sou eu que vou interromper você. O Flamengo, nesse ano, vem com uma diferença, assim, para mim, fundamental com relação aos 2 últimos anos. O técnico é o mesmo do ano anterior. E bom. E de agrado do jogador. Claro, e de agrado de todo mundo, com respeito. Um cara com muita respeitabilidade no Brasil inteiro. Cara vencedor, carismático. E o Flamengo está se reforçando. Contratou o De La Cruz, o Marcos Braz foi para a Espanha para trazer o Vinha e o Luiz Henrique. Se trouxer o Léo Ortiz, é um grande zagueiro. Então, o Flamengo não está parado. E esse detalhe que você colocou foi muito importante. Mantém, há muitos anos, o Flamengo, tirando o Jorge Jesus, o Flamengo não vira um ano com o mesmo treinador. Pois é. Bom, o Flamengo trouxe o De La Cruz, o Fluminense traz Renato Augusto, que estava no Corinthians, né? Assim, estou me lembrando de nomes. O Vasco, o Payet, dizem que está treinando super bem. O Botafogo está trazendo alguém de novidades? O Botafogo está trazendo alguns jogadores... Perdeu alguns, né? Perdeu. Adrielson, perdeu, está trazendo um bom zagueiro que era do Goiás, o Lucas Alto. Quem você destacaria do Botafogo? Do Botafogo, hoje, o goleiro John. Acho um excelente goleiro. O John é um goleiro que chegou agora, não é? Chegou agora. Destacou no Inter. Mas nesse raciocínio que eu estou tentando levar a vocês aqui, dos jogadores de linha... Eu não vejo ninguém até agora no Botafogo. Não vejo ninguém até agora. Quem pode ser uma estrela no campeonato estadual?
Olha, é E o Renato Augusto é brasileiro, senão eu diria são todos estrangeiros. Pois é. O Renato... O Fluminense tem o Ganso, perdão, tem o Cano. Tem um Mas já Cano. brilhou ano passado. Mas estão dizendo aí que O o Ganso Arias. está para voltar para o Santos, né? Que não está satisfeito. É uma notícia que circula aí. Eu acho o seguinte, o Boccagi, o ano passado, quando o Vasco trouxe o Payet, que a torcida encheu o aeroporto, para mim, ele decepcionou perto da expectativa que foi criada, mas ao mesmo tempo mostrou que tem muito a evoluir. E parece que essa evolução está acontecendo, principalmente no aspecto físico. O aspecto técnico é inquestionável, ele é um grande jogador, ele sabe o que faz com a bola. Mas o futebol cada vez mais competitivo, se você tem toda essa técnica, mas fisicamente você não está bem, suas atuações serão comprometidas. Ele, pelas imagens que a gente vê dele treinando, emagreceu muito, tá fininho, com muita vontade de jogar. Eu acho que pode ser um destaque, sim, da competição. E o De La Cruz? Esse é cracaço de bola. O Flamengo conseguiu... Mas ele tem questões físicas aí que às vezes complicam. Mas o Flamengo tem que ficar atento, e por isso que o Flamengo está correndo atrás, porque pouca gente vai se atentar a esse detalhe, mas a Copa América de julho, o campeonato não para. São 9 rodadas. Já é brasileiro, né? E o Flamengo vai perder 2 jogadores importantes que jogam junto na seleção do Uruguai. O De La Cruz e o Arrascaeta. Não, vários outros. Varela, que também é convidado, convocado, Pulgar. Pode ser alguém para a seleção brasileira. O De La Cruz, para mim, foi uma grandíssima contratação do Flamengo. Uma excelente contratação. O Flamengo tem um meio-campo de qualidade. Você entrar com Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz é brincadeira. Ainda tem um ala no banco. Tem que mas o Tite gosta de 3 atacantes. Ele vai empurrar o Arrascaeta um pouquinho mais para frente. Para a esquerda? Mais para frente. Vamos discutir o Flamengo? O Flamengo corre o risco de perder, de repente, o goleiro para a seleção? O Rossi? Ele não era convocado. Porque ele indo, o Flamengo não tem mais o Santos. Né? Não, mas tem o Matheus Cunha. Pois é, e esse... E está subindo o garoto da base. Eu até vou inverter um pouquinho. Um garoto que é tá muito preparado? bom, que se fala... Eu vi até o jogo do Flamengo no sábado, é um bom goleiro esse menino da base. Que está subindo. Pois o Flamengo no momento conta com o Matheus Cunha. Mas, pensando no Flamengo especificamente, o Gabigol voltou antes, né? Tá fininho, ele, na época que o Tite estava na seleção, ele se ofereceu para jogar mais pela direita, em busca de uma vaga, tanto que ficou ao lado do Pedro, né? Formou a dupla de ataque. Será que ele, Gabigol, pensa nisso? Gabigol, Pedro e Bruno Henrique? Como era com... Onde entraria aí o Arrascaeta mais para frente? Com 4 no meio? Vai tirar o Bruno Henrique? Eu acho... O Cebolinha, que terminou bem o ano? Ainda tem o Luiz Araújo, que terminou jogando como titular. Como camisa 7? Eu diria o seguinte, Boccagi, na minha opinião, ele vai jogar com o Arrascaeta, veja bem, com 4 homens no papel, mas na prática com 3 homens adiantando o Arrascaeta. No lugar de... O Gabigol vai ficar no banco. Para mim, o Gabigol é banco. Na cabeça pelo menos na entrevista do Tite, o Pedro é titular. Ele gosta de um jogador com a característica do Pedro. Se você olhar... Que pode ser o Bruno Henrique. Não, o Bruno Henrique é mais gelado, né? Não tem a característica daquele homem gol. Ele gosta daquele 9, aquele 9-9. Centroavante mesmo. Pode ser que o Gabigol treinando, e aí a gente hoje não vê treino, fica difícil de fazer uma avaliação sem ver treino. Quer arriscar? Eu acho que ele começa com o Gabigol como titular. E não me surpreenderia... E quem no banco? O Gerson? Se ele tirasse o Pedro. O Pedro. Até porque o ano do Pedro, 2023, não foi espetacular como o Pedro é espetacular. Eu sou fã do Pedro. Ele não pode tirar o Gerson, não? Não, ele pode fazer uma boa vizinhança, a política da boa vizinhança. Tira o Pulgar, ou bota o Gerson. Pulgar não. Se ele tirar o Pulgar, ele acaba o time. Adversário, ele pode tirar. Tira o Gerson, por que não o Gerson? O Gerson é talentoso demais, né? Não sei, eu acho, na minha opinião, o Flamengo quarta-feira estreia com o meio-campo com Pulgar, Gerson, Arrascaeta e o De La Cruz, se tiver em condição física, o Pedro e o Bruno Henrique. E aí, durante o jogo, alternativas táticas. Mas ele mantém esse esquema que eu estou te falando. Sabe o que eu penso? Agora esquece Flamengo, esquece qualquer outro time.
Mas algumas equipes, o Palmeiras é um exemplo desse, o Atlético Mineiro também tem um bom plantel, outras equipes têm jogadores que poderiam ser titulares e estão no banco. Hoje em dia, com essa velocidade toda do futebol e 5 mudanças em cada jogo, não é possível um técnico chegar e dizer que eu tenho 16 titulares e vocês vão ser utilizados durante os jogos. Ah, mas isso é normal. Isso não tá seria claro. mais viável de acontecer? Não, na Europa isso já acontece há muito tempo. Exatamente, em vez de definir 11 titulares... Mas Não aqui no concordo. Brasil eu acho que a cultura não permite Não, mas isso. estou vendo uma coisa melhor. Você Mas a antigamente- cultura de quem? Do jogador ou do Do torcedor? Eu acho que... Não, eu pensei que você fosse perguntar do jogador, do treinador. Eu ia falar do jogador. Agora, jogador e torcedor, dos dois. Dos dois. Quer ver uma O coisa torcedor quer decorar o time dele. Mas quer ver uma coisa que me chama a atenção hoje pelo lado positivo? Antigamente, quando eu era repórter, e já tem alguns anos que eu não sou repórter, Muitos. você ficava na beira do campo ali, o Repórter jogador... ninguém deixa de ser. A gente não deixa de ficar lá embaixo tomando chuva, ser xingado e recebendo pilha. Só. E aí, eu via, se você via jogador, com 30 minutos, 35, o cara já abaixava a meia, tirava a chuteira. Hoje não. Tu vê jogar aquelas substituições táticas que os treinadores chamam, por exemplo, 46 minutos de acréscimo, com 46 o cara faz uma mexida. E o jogador entra sem reclamar. É porque deve ter sido em cima disso que você colocou muito bem. Olha aqui, eu tenho 18 titulares, 16 titulares, para motivar, para acontecer E sabe isso. o que eu acho que é muito difícil isso acontecer, Bocardi? Pelo seguinte, um clube europeu está interessado no jogador brasileiro, eu vou no fulano que é titular do Flamengo. Se o fulano for reserva do Flamengo, mesmo ele tendo uma importância tática muito positiva, muito boa no time, mas se ele está no banco, a valorização não é a mesma. Isso vai demorar um tempo ainda para desconstruir isso. Mas sabe É muito. Fulano é titular absoluto no Vasco, é titular absoluto do elenco campeão do Flamengo 2025, 26. É uma coisa. Fulano entrava num jogo, no outro não. O valor não é o mesmo. Mas não o tem como. detalhe que existe agora, que não existia há alguns anos atrás, hoje a análise de desempenho tem um papel fundamental. E eles hoje não contratam só os jogadores, contratam um homem. O cara vai contratar o Sérgio Boccagi. O analista de desempenho do Real Madrid vê o Sérgio Boccagi. Entra em contato com o clube que ele joga. Como é o Boccagi? É um cara profissional? Ele reclama? Ele cria problema? Ele chega atrasado, ele treina no horário. Então, essas coisas, não dorme no banco de reserva. Então, essas coisas todas, entendeu? Essas coisas todas, o cara, hoje você contrata um homem. Então, por isso que o jogador brasileiro está ficando mais maturado por causa dessas coisas, que para ir para a Europa tem que passar por uma série de observações. História do Campeonato Carioca. O maior campeão, o Flamengo, 37 títulos, o Fluminense tem 33, o Vasco tem 24 e o Botafogo tem 21. É claro que o Fluminense não tem nada a ver com a história, que Flamengo e Vasco entraram depois, né, na disputa. Mas aí eu fiz um levantamento tirando exatamente os anos todos anteriores em que o Vasco não participava, então contando a partir do momento que tinha os 4. 1923, que o Vasco estreia na Série A e é campeão, né? E tirei também, tomei a liberdade de tirar os anos em que as equipes se dividiram, que foi 24, foram 2 campeonatos, e 33, 34, 35 e 36, que Botafogo ganhou, Fluminense ganhou e não houve o cruzamento. Então, considerei só os campeonatos com os 4. E aí o ranking fica 33 para o Flamengo, 23 para o Fluminense, 21 para o Vasco e 15 para o Botafogo. Qual é o mais justo? Esse que você... Ou da história ou que teve o cruzamento? Não, esse que você considerou apenas as competições que começaram e terminaram com os 4. Eu digo, o Vasco ganhou 21 enfrentando todos. O Flamengo ganhou 33 enfrentando todos. Mas nos anteriores, que o Fluminense ganhou 33, ele não pegou Flamengo e Vasco. Eu acho justo. E em 33 o Botafogo também foi campeão. Foi o tetracampeonato do Botafogo. Isso, exatamente. Essa discussão bem lembrado por você. Eu acho Botafogo justo considerar os títulos. O Fluminense foi tetracampeão sem Vasco e Flamengo. E o Botafogo foi tetracampeão na era amadora dividida. Pois é, eu acho Mas são mais justo. Está na história, né? Mas para essa estatística sua, eu acho que, por uma questão de justiça, o campeonato começou e terminou com os 4 grandes. Aí eu acho que mais justo. Outra discussão, antes de 79, aqueles 2 campeonatos que tivemos, o Flamengo ganhou os 2, que foi o estadual e o municipal. E o Flamengo ganhou os 2. E aí não custa lembrar sempre que o Palmeiras é bicampeão de 67.
2 títulos dados pela CBF, que ele ganhou o Roberto Gomes Pedrosa e a Taça de Prata. Taça de Prata. Então Então, o Palmeiras é bicampeão brasileiro num ano só. muita gente questiona aquele título que o Flamengo não foi bicampeão, mas foi no mesmo, porque foram 2 competições. Em 96 tivemos 2 campeonatos, o Municipal com 8 clubes e o Estadual Carioca. com 12. O Municipal campeão foi o Botafogo, venceu o Madureira por E a 4-0 na federação final. não contabiliza. Não contabiliza aquele Municipal, só contabiliza o de 96, que o Flamengo foi campeão invicto, sob o comando do Jorge Santana. Vai recorrer? Não, acho que não tem vale a necessidade. pena. Não vale a pena. A gastar papel não vai perder tempo. Vamos lá. Final do Carioca desse ano, qual será? Final, olha, é arriscado. Flamengo e Botafogo. Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense, Flamengo e Botafogo, só para serem diferentes. Tá bom. Fla-Flu, não? Não. No Chega seu de caso, o Fluminense não será tricampeão. Não, no meu caso. Vasco e Fluminense? Quem ganha? É. Você está querendo saber demais também, Bocage. Então vamos deixar para lá. Vamos aguardar. Dia 7 de abril, não é isso? É. Que Isso. termina. 18, segunda-feira, a gente. 8, segunda-feira, a gente vai estar aqui, sem dúvida Deus alguma. quiser. Uma satisfação recebê-los, Valdir, Abraço, Rodrigo Bocage. Campos. Deixe o seu like, aciona o sininho, compartilhe, comenta. É sempre um prazer conversar com vocês. Forte abraço.